Olá pessoal do canal História Interativa, olá a todos os alunos, olá a todos os amantes do estudo da história, do estudo da religião. Hoje nós iremos estar em uma aula de ensino religioso, passando para vocês tudo sobre o judaísmo, ok? Então, seja bem-vindo ao canal História Interativa. Eu sou o professor Aloísio e nós iremos estar estudando o judaísmo. Vamos ver a origem do judaísmo. O judaísmo é considerado a religião monoteísta, que acredita em somente um Deus. A religião mais antiga do mundo. Então, olha só. A primeira coisa para nós entender o judaísmo, nós temos que ver que o judaísmo ele é diferente de muitas religiões ou todas as religiões antigas. Por quê? Porque o judaísmo é uma religião que acredita em somente um Deus, e ele é a religião mais antiga. Ou seja, o cristianismo, que hoje é a maioria, tem maioria de adeptos, ela já veio do judaísmo. Então o judaísmo é a crença, é a religião mais antiga monoteísta. E o que quer dizer monoteísmo? Quer dizer a crença em um único ou somente em um Deus. O que quer dizer politeísmo? Poli vem de muitos, Theos vem de Deus, pegando a etimologia da palavra. Então, quando nós falamos religiões politeístas, religiões, crenças em vários deuses. Quando nós falamos de religião monoteísta, que é o judaísmo, a mais antiga, religião em um único Deus. Mono mais teísmo, Ou seja, mono, um, único. Teísmo vem de Theos, que no grego é Deus. Então, monoteísmo, a crença em um único Deus. Então, depois do judaísmo, veio o cristianismo, a partir do nascimento de Jesus Cristo e suas pregações. E aí nós temos a formação do início da igreja, do cristianismo e tudo. E depois, no século VI, nós temos aí também o século VI depois de Cristo, a chegada do islamismo com o profeta Maomé, que seria o fundador do islamismo, certo? Então são estas três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três religiões monoteístas. Atualmente, existem judeus em quase todos os países do mundo, mas a maioria está localizada em Israel e nos Estados Unidos. O termo judeu vem do nome Judá, que era um dos filhos de Jacó, que deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Olha só, nós precisamos entender a característica ou a origem, a etimologia desse nome judeu. Vem de Judá. Quem é Judá? Judá é um dos filhos de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é filho ou neto, de Abraão, Porque para nós entendermos também a crença judaica, nós temos de nos remeter, à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o principal livro que conta a história dos judeus. É claro que tem o historiador Flávio Joséfo, que é respeitado, considerado também um dos maiores historiadores. Ele conta também a história dos hebreus, Ele vai falar sobre as histórias dos hebreus, mas paralelamente a Bíblia também ela é o livro que mais relata aí sobre os judeus, E se você examinar lá a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, os judeus, aqui uma curiosidade também, a gente vai ver durante a aula, que eles usam, a Torá, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, para explicar a sua história. Além disso, eles têm também todo o Antigo Testamento que os cristãos usam, na sua Bíblia, os judeus também usam, tá ok? Então, todo o Antigo Testamento, os judeus, eles usam. No entanto, o Novo Testamento, somente os cristãos têm como sagrado, ok? Então,
o que seria a Torá, nós vamos ver depois, é o livro religioso dos judeus, né? Principalmente ali os 5 livros que os cristãos chamam de Pentateuco também, certo? Então, o que é que acontece? Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles contam a história da origem do povo judeu, né? E você vai ver lá, principalmente a partir do capítulo 12 de Gênesis, que Abraão, ele é um homem que é chamado, né? Ele recebe um chamado, segundo a crença judaica e segundo a crença cristã, ele é chamado por Deus e ele seria pai de uma grande nação, né? E Abraão sai acreditando naquela promessa, ele gera um filho chamado Isaac, né? Gera outro filho chamado Ismael, né? E você vai ver que Isaac, ele é o filho da promessa e depois ele gera a Jacó. E é esse Jacó que ele vai ser aí, né, preponderante para entendermos a história de Israel. Por quê? Porque esse nome Jacó, em um determinado tempo da história de sua vida, ele é mudado para Israel, né? Então, sendo o nome de Jacó mudado para Israel, o que é que acontece? Ele tem ali 12 filhos, certo? E aqueles 12 filhos formam 12 grandes tribos dos povos de Israel. Os povos antigos, gente, eles tinham uma consideração imensa, eles tinham um respeito imenso pela descendência. Ou seja, a cultura da maioria dos povos antigos preservava muito a questão patriarcal. Ou seja, um homem, né, gerando filhos, ele gerava ali uma família imensa. E foi isso que aconteceu com Israel. Ele gerou ali muitos filhos. Em um dado momento da sua vida, ele vai para o Egito. No Egito, eles se multiplicam, né, entram lá sendo 70 e algumas pessoas, né, se eu não me engano, 72 pessoas. E aí, quando saem de lá, sai uma multidão numerosa de pessoas, porque lá eles se multiplicam. As famílias de Israel se multiplicaram no Egito. E aí onde acontece toda aquela história de Moisés, né, que liberta o povo ali de Israel do Egito. Mas isso é outra aula, é outra história. Hoje nós queremos saber apenas aspectos do povo judaico. Eu estou apenas falando para que a gente possa se situar na história, né? Ao que parece, no princípio, o termo judeu era utilizado somente para quem nasceu nesta região, em uma das tribos. Depois o termo era comumente utilizado para quem pertencia a qualquer uma das 12 tribos e mais tarde para quem era descendente deste mesmo povo. Há ainda quem diga que todo judeu é descendente direto de Abraão, Isaac ou Jacó, né? Então depois nós iremos ver também, existe aquele judeu original, aquele judeu natural, né, que descende de família judaica, e aquele judeu prosélito, aquele que adere à crença judaica, certo? Já já a gente entra nesse assunto. Vamos ver como aconteceu a expansão do judaísmo e do Estado de Israel, certo? O judaísmo, como uma religião mais estruturada, passou a existir depois que o povo judeu passou a ter grande influência, a partir dos reinados de Saul, Salomão e Davi. Olha só, se você acompanhar a história, né, você vai ver que mesmo tendo Abraão, Isaac, Jacó, depois aí liderando o povo Moisés, né, Josué, você vai ver que esse povo já tinha uma identidade, né? Eles já tinham sim as tribos separadas, mas de fato eles se tornam estados, eles se tornam uma nação que vem com características de um povo, com assim uma estrutura governamental, né? Um governo de Israel, um povo que tinha leis próprias ali. De fato, você só vai ver ali a partir do reino de Saul, né? Que Saul é o primeiro rei, Davi o segundo rei, Salomão o terceiro rei. Então, a partir do reino, principalmente ali de Davi e Salomão, é que você vai ver ali características que são guardadas até hoje em Israel como Estado,
Entenda, eu estou falando de Israel como Estado, não como crença. Eu estou falando agora do Estado de Israel, né? Da característica social de Israel. Por quê? Porque Salomão, ele constrói o templo, né, de Jerusalém, templo este que foi destruído e reconstruído algumas vezes, mas aquilo trouxe uma identidade muito forte para o povo. Outra, a organização como governo, né? Ali sistema de impostos, né? Relação com outras nações. Então veja bem, Salomão inclusive foi o responsável pela construção do primeiro templo judeu do mundo em Jerusalém. O tempo passou, e os judeus foram se dividindo em grupos na chamada Era dos Profetas. Vamos falar um pouco sobre diáspora judaica. Depois a liderança israelita foi assassinada e o templo destruído. Para ter uma ideia no quanto a religião é antiga, tudo isso aconteceu ainda antes do nascimento de Cristo. Tudo isso aconteceu, né, ainda antes do nascimento de Cristo, algo em torno de 900 e 600 anos antes de Cristo. Então você vai ver na própria história aí dos babilônicos, né, quando eles invadem ali Jerusalém, eles tomam o povo e fazem do povo escravo na Babilônia, né? É chamado exílio para os judeus, né? Para os judeus é chamado exílio judaica. Então, na história nós tratamos isso como diáspora, né? Então, olha só, vários judeus foram enviados contra a sua vontade para a Babilônia e mesmo quando foram autorizados a retornar a Israel, acabaram permanecendo por ali. Este momento é considerado a primeira diáspora da religião. Diáspora significa algo como viver longe de Israel. Então, este é o significado, né, de diáspora para eles. Inclusive, quando você vai na Bíblia, né, tem salmos judaicos escritos propriamente para aquele momento, quando eles ali em Salmos, eles demonstram a sua dor de estar longe da sua terra, né? Eles demonstram o seu sentimento de tristeza, né? Porque não se ouve mais cânticos ali, músicas, não se ouve mais ali as orações no templo, não se ouvia mais, a cidade foi destruída. Então, um cenário catastrófico para um povo. Então, o que é que acontece? Estas diásporas, aí eu vou explicar, não vamos poder falar de todas as diásporas nesta aula, mas isso foi apenas uma das diásporas judaicas, né? Porque houve várias diásporas, né? Então, você vai ver um exemplo disso no ano 70, né? Você vai ver no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele invade Jerusalém, né? Mesmo depois do nascimento de Cristo, quando Israel estava ali, né? Sendo dominado pelos romanos, o general Tito invade Jerusalém, destrói tudo ali, de novo ele sai pelo mundo, certo? Então, várias vezes Israel passou por esse tipo de situação. Alguns grupos diferentes do judaísmo espalhados pelo mundo na atualidade, né? Toda religião, gente, nós precisamos entender uma coisa. Como sistema religioso, né? Todo sistema religioso, depois ele tem as suas ramificações. Assim aconteceu com o judaísmo, aconteceu com o cristianismo, né? Que se ramificou em cristianismo católico e cristianismo protestante, né, ou evangélico, e depois houve outras ramificações. Os próprios descendentes, ou melhor, aqueles seguidores também, né, de Maomé, né, tiveram também a sua ramificação, né, e também os judeus, eles tiveram essa ramificação na sua religião. Então, algumas destas ramificações dos judeus hoje são judeus ortodoxos, né? Aqueles que seguem mais à risca, judeus reconstrucionistas, aqueles que estão tentando sempre estar reconstruindo os princípios judaicos, os judeus conservadores, né? Muitos destes ainda moram lá em Israel, os judeus humanistas e os judeus reformistas, né? Então, no mundo existem várias ramificações do judaísmo, ok? No entanto, os princípios são comuns a todas. Olha só, princípios comuns em
grupos judaicos, né? Nós vamos ver esse princípio. Quais são os princípios? São alguns desses princípios, olha só, né? Para o judaísmo, Deus é o criador de tudo e de todos, um dos princípios, né? O princípio da criação, ou seja, tudo é criado por Deus, né? Então, Deus não possui um corpo físico, ou seja, Deus é espírito, né? Deus deve ser louvado e respeitado como autoridade suprema e absoluta do universo, né? Ou seja, fala da soberania, né? de Deus. Foi Deus quem revelou para Moisés os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que para ele é chamada de Torá, né? Para nós cristãos, alguns grupos, né, teológicos chamam de Pentateuco, porque são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Estes livros jamais podem ser alterados, é uma crença também, né, que os livros não podem ser alterados. Deus se comunicava diretamente com o povo de Israel através de seus profetas. Deus observa e está sempre monitorando tudo que acontece na terra, né? Deus recompensa e pune individualmente cada pessoa. Olha só, isso são princípios da crença judaica. E a bondade é inerente ao mundo, ou seja, a bondade de Deus é inerente ao mundo, ao comportamento das pessoas, ok? Então, estes princípios norteiam todas as crenças judaicas, ok? Olha só, semelhança e diferença entre o judaísmo e cristianismo. Há muita semelhança, mas também há muita diferença, né? Porque a religião cristã, principalmente a católica, tem muitos dos preceitos parecidos com o judaísmo, mas algumas crenças são muito diferentes. Por exemplo, no judaísmo não existe pecado original e nenhum salvador faz a intermediação com Deus. Olha só, nós no cristianismo, né, os cristãos têm Jesus Cristo como mediador, como aquele elo entre Deus e o homem, né, e salvador. No judaísmo, eles não acreditam, né, em Jesus como salvador. Então, olha só. No judaísmo não existe pecado original e nenhum salvador faz a imediação com Deus. Alguns grupos do judaísmo consideram Jesus somente como uma pessoa ou como uma espécie, melhor dizendo, de profeta, né? Outros consideram um falso profeta e nem dizem seu nome por acreditarem estar falando de um falso ídolo. Então, dentre os judeus há muita divergência sobre a pessoa de Jesus Cristo. Temos aí que entender uma coisa. Para eles aguardam o Messias, porque o Messias para o cristão é Jesus Cristo, mas para o judeu não. Eles acreditam que ainda virá um Messias, porque o Messias é ungido, é o prometido, né? Registrado lá nos escritos antigos, né, do Antigo Testamento. Então, para o cristianismo, esse prometido, esse ungido, esse Cristo é Jesus Cristo. Para os judeus da atualidade, não, né? Inclusive, no judaísmo eles também acreditam em um Messias, mas ele irá aparecer no futuro e vai ser o responsável por reunir novamente o povo de Deus em Israel. Neste momento, eles acreditam que os mortos serão ressuscitados e que o templo de Jerusalém será reconstruído. Olha só, né? Então, o templo aí, eu queria mostrar para vocês também, é uma réplica, né? Isto aí é uma réplica do que seria o templo de Jerusalém. Mas qual a importância do templo, né, para o judeu? É porque é o seguinte, o judeu, ele, além de fazer suas orações no templo, né, ele acredita no templo como uma promessa e que o templo é um tabernáculo de Deus na terra. Então eles têm muita consideração, apesar de não acreditarem em um Deus físico e sim em um Deus espiritual, mas eles acreditam que no tabernáculo Deus vem habitar. Então o templo é o lugar, né? É o lugar sagrado, é o lugar que tem o tabernáculo. Então o sonho de todo judeu é a reconstrução do templo de Jerusalém, que foi destruído, né? Foi destruído primeiro ali por a Babilônia, né? O templo de
Salomão. E depois houve a reconstrução no período até Cristo, mas depois foi destruído também no ano 70, né? E de lá para cá não existe um templo assim. E eles querem, né? Eles se organizam para que esse templo venha a ser novamente construído. Isso eu estou falando de algumas crenças judaicas. Não posso falar a posição de todas, porque, como já disse, há muitas ramificações no judaísmo. Para eles, os judeus foram um povo escolhido por Deus para estudar e proteger o Torá e também para louvá-lo. Você já sabe, né, o que é o Torá. Apesar disso, eles não acreditam que são superiores aos outros povos, somente diferentes. Eles não são uma religião missionária, mas qualquer pessoa que deseja de verdade tornar-se judia pode fazer sua conversão para o judaísmo. Olha só, essa questão de missionário, de pregar, os judeus eles não têm muito essa questão. Para eles, né, Deus escolheu aquele povo lá, né? Então eles não têm muito isso. No entanto, quem quer se tornar judeu, né, será preciso levar os princípios do Torá, aceitar as crenças e, para os homens, fazer a circuncisão, entre outras coisas, né? Então são preceitos que eles guardam até hoje, né? Que todos deveriam ali, né, seguir os preceitos dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Fazer as orações, né? E fazer a circuncisão, né? Que seria um ritual. A circuncisão é um ritual, né, para eles estabelecido por Deus, né? E é um ritual milenar para os judeus, né? Onde eles vão ali fazer uma espécie de cirurgia de fimose, né? Então, para os judeus hoje, né, seria o homem, porque só o homem faria isso, né? Retirar ali a carne do prepúcio, né, do órgão masculino, e ali eles seriam um judeu, certo? Dentre outras coisas, precisa-se fazer isso, ok? Dentre outros preceitos. Então, isto é a circuncisão judaica e é aí uma prática milenar entre eles, certo? Informações importantes sobre os judeus, né? O dia santo para os judeus é o sábado, também chamado de sabate. Ele começa no pôr do sol da sexta-feira e se estende até o pôr do sol do sábado. Durante este dia não é possível trabalhar. Alguns mais ortodoxos também não dirigem nem cozinham, né? Então vocês vejam aí que existe um dia sagrado para eles, né? Assim como existe aí também um mês sagrado para eles, né, do ano. Então eles têm todo o número 7 para o judeu, ele tem muita representatividade, porque segundo a crença bíblica, né, ao sétimo dia, ao sexto dia, Deus ele termina o mundo e no sétimo descansou. Então o judeu considera que o sábado é dia de descanso e até hoje eles guardam o preceito do sábado, certo? O local do culto para os judeus é a sinagoga, né? Se você lê o Novo Testamento, você vai ver várias passagens ali, né, falando que Jesus estava nas sinagogas, os apóstolos estavam na sinagoga. Por quê? Porque você vai ouvir falar muito. Porque Jesus, ele nasce nesse meio judaico, né? Ele é da tribo de Judá. Então, o que é que acontece? Ele frequentava a sinagoga. Então, você vai ver. E o que seria a sinagoga? Seria a igreja dos judeus, né? Ali a casa onde eles frequentam, né? Onde eles fazem suas orações. O líder da sinagoga é um rabino que, diferente de outras religiões, não possui um status religioso diferente. Ou seja, não é um sacerdote, né? O livro sagrado dos judeus é o Torá ou Bíblia hebraica, certo? Os cristãos o chamam de Velho Testamento e o símbolo do judaísmo é a estrela de Davi. Gente, eu vou voltar lá para os símbolos para a gente retomar um pouco, assim passou e eu até não expliquei, mas eu vou retornar os símbolos. Mas antes eu quero falar, né, sobre algo importante. Por exemplo, quando nós estudamos a história judaica, eu falei de diáspora, né? Até 1948, né, os judeus eles não tinham ainda Estado.
Somente depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra acontece em 1939 a 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles reconhecem Israel como Estado em 1948. Então, a partir de 1948, o Estado de Israel é reconhecido, né? E hoje nós vemos aí, né, Israel como uma nação forte, né? Israel como um Estado forte e voltando aí às suas crenças judaicas, ok? Então, as crenças israelitas, as crenças, elas voltam aí, né, mais forte agora, elas voltam mais forte agora com a questão do Estado de Israel unificado, reconhecido, né, como um Estado, ok? Então nós vemos aí estes símbolos eles simbolizam muita coisa. Olha só, o castiçal, né, de 7 velas, né, simboliza aí a luz para os judeus, Deus, a luz do mundo, certo? Então o castiçal tem um sentido sagrado. A Bíblia hebraica ali, logo abaixo do castiçal, você vai ver ali o símbolo da estrela. Essa estrela, todas as vezes que você vê, é a mesma estrela que está na bandeira de Israel hoje, né? É a estrela chamada Estrela de Davi, ok? Então, qual é o simbolismo dessa estrela? Lembra que eu falei para vocês na aula, agora há pouco, né? Que quando eu estava explicando sobre a expansão do Estado de Israel, que Davi e Salomão são importantíssimos na história, porque eles fazem Israel serem uma nação, né, organizada, governamentada. Então, Davi, né, em Israel, ele tem honra, ele tem memórias, né, que são muito importantes para se guardar, né, para se guardar a memória daquele povo. Então, o que é que acontece? A estrela de Davi, ela termina sendo símbolo, né, original, oficial ali de Israel, né? E o cálice aí também representa a comunhão, né? Os momentos de festa judaica, porque o povo judeu é um povo de festas, e nós podemos falar disso até em outra aula, né? Nas festas judaicas que eles celebram, né? Como por exemplo a Páscoa que nós celebramos, né, aqui no Ocidente, a Páscoa que nós todo ano aí temos principalmente o comércio, né, se aproveita do dia para fazer suas propagandas, mas a Páscoa é uma festa originariamente judia, ou judaica, melhor dizendo, certo? É uma festa judaica, ok? Então, pessoal, muito obrigado, né? Que vocês tenham aproveitado esta aula, que vocês tenham aí aprendido qualquer coisa, curta o canal, certo? Qualquer coisa, melhor dizendo, comente aí embaixo, certo? Faça seus comentários, positivos ou negativos, ok? Estamos abertos para receber também críticas construtivas para que possamos melhorar o nosso canal, ok? E qualquer dúvida, entre em contato aí. Você, aluno, envie sua atividade, ok? E faça tudo certinho. Muito obrigado, um abração a todos e até a próxima.